Cara, cada dia que passa diminui a quantidade de alunos, mas eu acho que é por conta que tá no final aí da disciplina, né? Não é porque os alunos desistiram, não. Pronto, a atividade 5, pessoal, ela. Deixa eu ver como eu já falou. Certo. A atividade 5 nada mais é. Já estou apresentando? Vou apresentar aqui. Espera. Pronto. A atividade 5 nada mais é do que uma cópia da atividade 4, só que em vez de ser persistência em memória, agora a gente vai ter persistência em banco, certo? Com uma especificidade de que pode ser, acho que o Miguel, pelo menos o Miguel, eu sei que já viu, projeto 3, né, que depois eu vou entrar nele, que lá eu deixo livre para você escolher ou Hibernate ou Spring, né? Então você não deve usar, não pode usar, na verdade, a versão que eu já passei com JDBC, pela maneira mais crua de fazer as coisas. Você tem que usar um framework para persistir. Só que além do framework, você também pode usar um Spring, né? Ele vem para facilitar a construção do back-end. Só que depois eu volto para isso. Então, para garantir que todos vocês, né, vão ter que se esforçar pelo menos uma vez no Spring da disciplina, que pode ser que vocês façam um projeto como já tinha antes, eu coloquei a atividade 5 para ser exclusivo com os do Spring, né, para o back-end. Então, aqui na atividade 5, vocês vão ter que construir um Web Service REST, do mesmo jeito que vocês já fizeram na atividade 4, certo? Então, vai tirar uma peça e botar outra. Mas agora fazendo web service com Spring, certo? Então, ó, tem as mesmas características, então as mesmas entidades até. A única diferença é que vocês vão ter que fazer o back-end diferente. Agora que eu vi que os clientes ainda estão o mesmo, né? Então, vocês têm que ter cuidado com isso, né? Para fazer o servidor. Então, é basicamente uma cópia e cola do outro com a diferença do back-end. Como o cliente é o mesmo, não é para ter um tipo de mudança, certo? Pelo menos a parte do cliente, mas a parte do servidor tem que mudar. Beleza? Então, é isso. Como eu já passei, então não vou mudar nada. Essa parte aqui, né? Então é tirar a memória e botar o banco de dados com o Spring. O projeto 3, se você for verificar, ele tem bem mais funcionalidades, certo? Como eu falei, vocês vão ter que usar obrigatoriamente um framework para fazer o back-end. Então pode ser só o framework de persistência ou um framework que faz o web service. Então aqui está livre. Quem não pode usar, não pode usar o JDBC puro. Então usa o Vue, usa o Java com Hibernate ou faz todo no Spring, certo? Então vai ter que ter o login do sistema que já tinha antes, cadastra as entidades, fazer a inserção, fazer a visualização, fazer a atualização, fazer a remoção, fazer a listagem. Essas duas não tinha na etapa anterior, né? Então você vai ter que atualizar e remover também. O que eu coloquei a mais? Filtragens. Então vai ser uma baseada na quantidade, no atributo que o usuário passar. Isso até faz parte da atividade 4, né? E o outro é baseado no atributo, certo? Então,
por exemplo, lá nessa atividade aqui do 5, por exemplo, funcionário. Funcionário aqui tem um atributo cargo. Então, imagine que o meu sistema eu quero buscar por todos os funcionários que têm cargo de gerência. Então, que é analista de sistemas. No projeto 3, você vai também ter que fazer isso. Então, você vai ter que buscar pelo menos um atributo do seu sistema. Por exemplo, lá do Miguel, anota aí, né? Então, se tiver alguma categoria lá de pratos, eu não me lembro se ele tem. Tá, todos os pratos que sejam, sei lá, só da parte aqui das merendas, né? Só as frituras que seja. Ele colocaria os atributos aqui. Faz a validação do login, tanto do cliente como do servidor. Faz a validação do cadastro tanto do cliente como do servidor. Faz a validação da atualização tanto no cliente como no servidor. Então faz nos três. E as continuam as mensagens de erros. Então, se você perceber, é todo o meu CRUD do meu sistema para que ele fique todo completo, inserindo, removendo, atualizando, mostrando e buscando, né? Que é uma das coisas principais de um site também, fazer buscas, filtragens. Então, só ter um projeto todo completo no fim da disciplina. Certo? Aqui continua. Ficou alguma dúvida no projeto? Ficou alguma dúvida na atividade? Tranquilo? Gabi, alguma dúvida? Certo. Então, como não tem dúvidas, vamos para a nossa aula, certo? Então, finalizando a aula de hoje é Spring, o último Spring Data. Finalizando ela, pessoal, a gente só vai ter mais uma aula teórica, né? Que no caso vai ser de hospedagem. Eu tinha previsto mais conteúdos, só que eu imagino que vocês já devem ter muito saturado de muito conteúdo que a gente já passou. Tinha previsto uma de autenticação com security e até uma de banco de dados com o Mongo, só que vai ficar muito extenso. Vai acabar até confundindo um pouco vocês. Então, eu vou optar por dar mais essa aula, que é importante, né? E uma de hospedagem, que também é bem importante para quem for estar em produção do sistema de vocês. Beleza? Então, só mais uma aula. Pois é, vou passar no final. Fazer uma aula zona geral desses outros dois. Mas, de qualquer forma, se não for possível, tem os slides, né? Esse slide aqui, MongoDB e Spring Security. Porque eles também são bem autoexplicativos. Não tem tanta dúvida. Certo? Então vamos lá. Então a aula de hoje é Spring. E se, por exemplo, tivesse sido apresentado quando eu falei em back-end, vocês teriam feito bem mais fácil todas as atividades como projeto. Só que aí não ia ter tanta graça assim fazer as coisas com esses frameworks, né? Porque a gente não sabe a origem e como acontecem as coisas. Então, essa é uma das tecnologias, pessoal, que são bem utilizadas no mercado. O mundo do Java falou em Java, desenvolvimento do Java falou em web, o pessoal só está trabalhando com isso aqui, Spring, tá? Muito dificilmente vai trabalhar com coisas mais antigas, com Jessie, com JB. O pessoal agora está tudo com Spring, até por conta da ideia do REST, certo? Então vamos lá. Então, o Spring Boot, ele é um projeto da Spring, como eu falei, o Spring é como se fosse um ecossistema, em que eu tenho vários módulos, tem um módulo até hoje de nuvem, e antigamente era um tanto complicado trabalhar com Spring, né?
bem difícil de você inserir no projeto. Consequentemente, eles criaram esse Spring Boot, que veio para facilitar o processo de configuração e de publicação das aplicações que você tem a desenvolver. Também para facilitar a vida do desenvolvedor do Spring. Então, qual a intenção, né? É ter o projeto rodando o mais rápido possível, sem complicação. Então, a gente vai ver aqui que com poucas configurações, com poucas escritas de configurações, não estou falando de código, assim de propriedades, eu consigo ter um projeto rodando muito facilmente. Então, a gente vai ver aqui que não tem mais aquela caralhada de coisa para a gente estar colocando, por exemplo, o Tomcat. O Tomcat já vem todo embutido aqui no Spring Boot. Então é uma das coisas que você já não tem aquela dor de cabeça a mais, certo? Então esse é um ponto. Então, eu estou trabalhando, por exemplo, com um banco de dados. Eu não preciso estar me preocupando em criar classe de conexão, de verificar as tabelas para eu criar. Então tudo isso aí também é fornecido pelo Spring, né, utilizando do Spring Boot, do Spring Data, para criar tudo automaticamente. Então, eu como desenvolvedor, não preciso me preocupar com uma série de coisas que eu precisava antigamente. Agora eu tenho um framework que faz tudo para mim, através desse carinha aqui. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a quantidade de módulos que ele tem. É basicamente coisas que você vai acoplando no seu projeto, inicialmente ou em posterior, que você consegue estar agregando valor para ele com pouquíssimos passos. Então, eu quero que ele faça persistência, bote esse carinha aqui. Eu quero que trabalhe com segurança, bote esse módulo aqui. Eu quero que trabalhe em web, bote esse outro módulo. Então, você vai construindo uma aplicação toda completa, com pouquíssimos passos, com pouquíssimo esforço, certo? O Spring, pessoal, a base dele é Maven, né? Então, desde lá no começo, de quando eu comecei a falar de Java Web, eu nunca falei propriamente de um projeto Java, né? Se vocês perceberem, eu sempre falo que vamos criar um projeto Maven, vamos importar um projeto Maven, existe o POM, eu coloco as minhas dependências, coloco os meus plugins de build, que ele faz tudo para mim. O Spring, ele se utiliza disso, certo? Então, um projeto Spring nada mais é do que um projeto Maven, só que com tudo configurado, né? Então, a gente tem aquela ideia das dependências no Maven, que basicamente usar o Spring é usar as dependências do Spring por meio do Maven. Então, o nosso projeto vai ser um projeto Maven, como a gente já vem criando, certo? Dentro dele tem esses starters, que basicamente são configurações, dependências agrupadas do que a gente for precisar. Você pode estar customizando como você quiser, como eu falei, no Spring Boot você customiza como você quiser, bota os módulos que você quiser, configura eles do jeito que você quiser, apenas passando algumas instruções, essas instruções são propriedades. Então, mudou a propriedade, já muda o comportamento dele. Então, é uma coisa bem, assim, direta, certo? Como é o benefício do Spring, tem a ideia de deixar a gente livre para se preocupar não com configuração de projeto, não com puxar dependência de projeto, mas sim com as regras de negócio dele. O que importa em um projeto, pessoal, não é se ele está usando tal biblioteca, como é que ele está estruturado. Claramente isso é bom. Só que de fato importa, que de fato vai dar trabalho para vocês um projeto, são que as regras de negócio. Então tudo que você for fazer que vale demandar quebrar a cabeça é o que de fato importa, né? Então o Spring ele abstrai toda essa parte mais custosa de estar configurando para deixar para o desenvolvedor só trabalhar no que ele importa no projeto, certo? Então, essa é uma introduçãozinha básica do Spring. Para você utilizá-lo, existe uma IDE
certo? Que é a Spring Tools. Eu coloquei aqui um link para vocês, para quem vier estar querendo utilizá-la. Eu não vou utilizá-la, eu vou utilizar o próprio Eclipse, certo? Você pode utilizar tanto a padrão dela como o Eclipse. Eu vou usar o Eclipse que eu já tenho instalado, é o que eu acho mais simples para mim, certo? Para você se utilizar do Spring com Eclipse, existe um site, pessoal, que é do próprio Spring.io, que é um starter dele. Então, se você clicar, o que ele faz basicamente, né? Lembra que eu falei da parte de dependência, da parte de configurações e etc. Esse site, simplesmente ele vai criar um projeto para ti, todo do zero, com o que você quiser, já no ponto para você importar lá no Eclipse. Então você não precisa, né, de qualquer outra coisa, apenas utilizar a ferramenta, botou a ferramenta, configurou do jeito que você quiser, ela gera um projeto. Vocês vão ver aqui quando eu terminar de gerar, ele é um projeto Maven, que a gente só vai importar ele. Então é bem simples, sem muito esforço, certo? Alguma dúvida até agora? Certo. Então vamos lá. Então, como eu falei, é um projeto que eu vou usar no Eclipse. Então, o Gradle, você pode escrever ou Maven ou Gradle. Não é Gradle porque a base daqui do que a gente está utilizando é o Maven. O Gradle, basicamente, a gente usa lá no Android, por exemplo. Lá a gente usa um projeto Gradle. Aqui a gente vai se atentar ao Maven. A linguagem que a gente está utilizando é o Java, então você pode deixar marcado. Tem as N versões que já foram geradas do Spring. Eu sempre costumo deixar aqui naquele já vem por default. Então, tá aqui na 234. Eu não sei se vocês lembram dessa parte, quando eu falei dos projetos Maven, mas aqui está o grupo ID dele, tá o artifact, o name, description, nome do pacote, etc. Aqui você pode modificar do jeito que você quiser, certo? Vou criar um aqui, br.fc.web. O nome dele vai ser aula. Você pode dar o nome que você quiser, né? É projeto Spring de... Ei, professor, Oi, não tá aparecendo na tela do senhor, não. tá não? Nem para vocês, os demais. Tá aparecendo aqui, Ivan. Não é um problema aí, não? Tenta fechar e abrir de novo, cara. Pode ser algum bugzinho. Então não F5. Deixa ele reentrar aí. Espero que ela foi a internet aí. Vamos ver. E agora, Ivan, tá aparecendo? Tá. Beleza. Então, você faz a configuração básica, que basicamente são mais metadados que qualquer outra coisa. Já tá aqui, né? Como é que você vai empacotar, né? Quando você está trabalhando com web, lá no Tomcat, está construindo um projeto web puro, ele sempre empacota como um O, né? Só que aqui eu vou empacotar ele como um já, pelo menos inicialmente, porque é uma versão de teste. E
E quando eu for rodar, vocês vão ver que eu vou rodar ele como uma Java Application. Então, vamos deixar aqui como já. A versão do Java, aqui da minha máquina é a 11. Então, eu vou deixar tudo padrão. E agora, onde vem as dependências, né? Então, você vai clicar aqui, Edit Dependencies. Perceba que ele tem uma série de módulos já criados. Por exemplo, eu quero trabalhar com web. Eu quero... Essa ferramenta aqui, ó, só adiantando, a DevTools. Ela funciona muito parecido com o que Tomcat já faz, que é uma espécie de reload. Até tá aqui, né? Live Reload. Basicamente, eu dar um Ctrl S, salvar meu código, ele vai restartar. Então, essa é a ideia. Web tem vários tipos de projeto que você pode estar criando. Aqui a gente vai usar um estilo Spring Web. A parte de templates, que se você usa. A parte de segurança. A de segurança eu estava falando que talvez a gente abstraia, né? É a Spring Security. Mas vamos ver como é que vai ficar. Os bancos de dados que ela tem. Dá suporte. Aqui é SQL. Mas, por exemplo, se for no SQL, né? Que no teste dela diz é not only SQL, que é o que o pessoal está usando, por exemplo, para trabalhar com Big Data. Aí a gente tem uns outros tipos de banco. Aí tem o MongoDB, Elasticsearch e por aí vai. Para trabalhar com parte de mensagens. Aqui os curiosos, né? Você tem essa parte Kafka. O pessoal está utilizando bastante. Parte de I/O e uma série de outras coisas. Perceba que aqui ó, é uma imensidão de módulos que você pode estar vindo a trabalhar, certo? O nosso exemplo, ele é um pouco mais simples, mais modesto, né? A gente vai utilizar alguns básicos. O que eu quero fazer aqui nesse exemplo? Criar uma aplicação web, back-end, REST, e que consiga persistir dados em banco de dados. É isso que eu quero. Então, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar essa ferramenta aqui do DevTools, porque ela vai ficar sempre dando reload, e aí isso é legal para alguns termos de desenvolvimento. Eu vou trabalhar com Spring Web. Você pode até segurar o Ctrl aqui, que ele vai adicionando por partes. Se precisar estar fechando. Eu vou usar o Spring Data, JPA, e vou utilizar o banco do Postgres. Então você tem que dizer que banco você vai estar utilizando. Então, basicamente, esses 4 caras: DevTools, Web, Data JPA e o Drive do Postgres. Certo? Feito isso, aí generei. Se você perceber, ele é um arquivo .zip, certo? Então, vou salvar ele aqui no desktop. Pronto, salvei. Então, vou abrir aqui o Eclipse. Certo, só vamos pegar aqui o arquivo. Aqui ele. Vou extrair. Extrair aqui. E tá aqui a pasta. Aqui está o source com meus arquivos. Aqui ele tem alguns scripts de build que ele tem do próprio Maven. E aqui está o POM. Então isso aqui é o que classifica para mim ele sendo um projeto Maven. Então eu vou importá-lo. Import. Aqui é o botão direito. Import. Import. Você escreve em Maven. Você vai escolher a opção de existe em Maven Project. Certo? Porque já existe projeto, eu vou só puxar. Então, browser, aula,
Quando chegar aqui no nível que ele tem o source e o POM, aí você pode abrir, dar um finish. Perceba que aqui embaixo, aqui é porque ele foi um pouco rápido, porque eu já tenho as minhas dependências baixadas. Mas quando você estiver fazendo pela primeira vez, se você lembrar, ele é um projeto Maven, né? Então ele vai baixar todas as dependências e colocar aqui no seu sistema. Então o meu foi mais rápido porque eu já tenho essas dependências na minha máquina. Isso vai demorar um pouco. Mas deixa eu abrir aqui a lupa. Então, um projeto que eu tenho aqui foi o Aula, né? Se você lembrar, eu criei ele. Aí ele já vem todo estruturado. Então, já tem a pasta do Java, que você não vai precisar criar. Se você lembrar, você tinha que criar na mão. Já tem a pasta do Resources. Então, todos os recursos que forem padrões, você vai utilizar no seu projeto, você vai colocar aqui. Já tem a parte de teste, se você for utilizado para teste unitário. Se você lembrar, ele está no Java 11, como eu escolhi. Já tem as dependências do Maven, se você for perceber, ó, até do Spring Boot, ele já traz o Hibernate, tudo que for necessário. Tem a pasta de source, né? Essa daqui já é de cima. Tem a do target, que é tudo que for gerado. Tem os scripts que eu falei. Então, para você se atentar a ele, basicamente ele consegue fazer os builds que você precisar. E tem o POM. Então, no POM, ele vai trazer todas as configurações que eu tinha feito lá no site e trazer as dependências para mim, ó. Certo? Tá aqui o plugin dele do Maven. Só para ilustrar inicialmente e já mostrar que ele funciona, vou fazer aqui um teste para vocês verem. Um detalhe, né? Se você lembrar, eu coloquei que ele ia fazer o quê? Ia trabalhar com dados. Se eu rodar do jeito que está aqui, ele vai dar um problema justamente porque ele espera que você tenha configurado parte do banco de dados. Mas como eu não configurei ainda, e eu quero só para mostrar para vocês como funciona, vou apagá-lo, que é essa do .jpa. Então vou excluir aqui. Mas depois eu volto. Então, ó. Projeto. Botão direito, Run As, Java Application. O nome do projeto é aula, então você escreve aqui aula. Ele já aparece aqui, ó. Aula Application. E tá lá no pacote que eu escolhi. Então dá um OK. Ele já faz alguns builds. Pronto, o projeto está rodando. Então como é que eu sei que ele está rodando? Ó? Como eu falei, tem um Tomcat embutido. Ó. Então ele está dizendo que está rodando a porta 8080 do Tomcat. Então vamos testar. Pronto. Claramente dá uma mensagem de erro, até porque não tem nada que ele pode mostrar além disso. Mas botei o localhost, apontei para a porta correta e já me dá uma mensagem informando que ele está rodando. Beleza? E aí, é fácil? Botar ele para rodar. Perceba que aqui você já tem um esqueleto de um projeto todo predisposto, né, a receber a parte de configuração web. Já está tudo rodando no Tomcat, você não tem que se preocupar com instalação do Tomcat, nem nada disso. Perceba que eu não tenho nenhum server aqui, ó, criado. Eu não tenho mais aquela pasta do server bem aqui e fazendo configuração. Tudo está embutido no próprio Spring. Certo? Claro, Gabriel. Senão você não cria o coro. Mas agora vai dar certo. Agora é a parte fácil da disciplina. Então vamos lá.
Então, essa de cara eu acho que é uma das principais vantagens, né? Você não tem que trabalhar com aquele Tomcat que você tem que ficar restartando direto. Igual o David falou, acho que metade dos problemas do Tomcat tem que fechar e tem que voltar. Como ele já está todo embutido, então ele já traz todo pronto para rodar aquilo, né? Não precisa fazer nada. Depois eu vou até mostrar uma configuração para vocês. Vocês precisarem trocar a porta, certo? Vocês me lembrem se eu não falar. É bem simples. Pronto. Essa é a primeira vantagem, né? Então vou voltar aqui. Então já está configurado o Data JPA. Beleza? Agora ele não reclamou. Vamos ver se ele reclama depois. Que eu não configurei ainda. Então tudo que eu falei, pessoal, tá aqui no slide, certo? Agora a gente vem para a parte de configuração, certo? Então, existe no Spring, né, um arquivo próprio, pronto, para fazer configuração do teu projeto. Fazendo analogia, né, era o que a gente fez lá no passado, criando a pasta resources, criando os arquivos properties. O Spring ele já tem um arquivo próprio dele, que é o application.properties. Então, é dentro desse arquivo, você vai configurar, você vai botar todas as configurações, inclusive configurações que sejam, por exemplo, customizadas suas. Ele já tem por default algumas propriedades que já são pré-definidas. Eu quero trabalhar com a parte de dados, então eu tenho que utilizar esse tipo aqui de propriedade, que já é todo padrão. Claramente eu não sei todas, mas tudo isso aqui está muito bem documentado na internet e no próprio site da Spring, essas configurações, certo? Eu vou mostrar aqui as mais simples, que são a da aula de hoje. E a parte de propriedades customizadas, certo? Então, por exemplo, imagine que eu quero configurar o Spring Data JPA, né, para rodar com Postgres. Então, como é que eu faço? Então, vocês vão ver aqui na Resources, aí Application Properties, perceba que ele está vazio, né? Até porque não tem nenhuma configuração. Então, vocês vão copiar aquela do slide e colar aqui. Olha o que tem de comum, né? Aqui é um comentário, que não importa, vai ser ignorado. Olha o que tem aqui, ó. JDBC, Postgres, localhost, 5432, projeto. Alguém lembra o que é isso? E aí, alguém lembra? Exatamente, aquela URL que a gente botava lá no DB Properties para a gente conseguir chegar no endereço do meu banco, né? O que tem aqui mais? Username e password. Então, é exatamente o que eu tinha feito lá na mão, todo o bração. Eu tenho propriedades específicas para trabalhar com banco no Spring. Então, justamente para fazer essa passagem mais fácil, né, para vocês, de um para o outro, a gente fez um arquivo no passado bem parecido para facilitar esse entendimento de vocês. Então, aqui, ó, a URL de conexão, lembrando que aqui é o nome do banco, né? Você bota o nome que você quiser. O username e o password que você tiver na sua máquina e eu fazer as operações. Como eu estou trabalhando com o Hibernate, né? Aqui por baixo, o JPA, você também tem a configuração dele de como vão ser criados os esquemas. Se você lembrar, eu sempre gosto de utilizar como update. Por quê? Porque se não tiver as tabelas, ele vai criar. Se tiver, ele só faz atualizar os dados dessa tabela. Então, ele não vai perder os dados. Eu coloquei também aqui
o dialeto que vai ser usado no meu banco. Como eu uso Postgres, vou usar o dialeto Postgres. Então, basicamente, aquela configuraçãozinha mais simples que eu tinha lá no meu DB Properties e que depois eu tive também lá no meu arquivo persistence.xml do Hibernate. E também eu fiz essas configurações. Beleza? Alguma dúvida? É mais fácil de configurar o Spring do que os outros projetos? O Miguel deve estar com vontade de me bater agora, mas é isso mesmo. Vamos lá. Então, fizemos a configuração do Postgres. Aí pode mandar rodar novamente. Aqui eu já estava rodando, então não tem nenhum tipo de problema. Ele sempre fica fazendo esse reload, certo? Eu vou só pausar aqui para rodar de novo. Mas só para ele ver se ele encontra já os bancos. Só. E já vê a configuração do Hibernate, já vai fazendo todas as configurações. Então vamos lá. Pronto, fiz a configuração do banco. Já tenho o meu projeto Spring rodando. Agora eu já posso ir para os códigos, certo? Só antes que eu me esqueça, né? Aqui está a configuração dele. Lembrando que ele também tem a lance das anotações. Então ele pega a classe principal dele. Você perceber, ó, é um projeto Java, né? Processo Java que vai ser rodado. Tá aqui static void main. Então por isso que quando eu dou um Java Application ele reconhece. E a configuração dele está toda nessa aplicação aqui. Então agora a gente vai para a parte mesmo de código, certo? Então para fazer isso, esse exemplo que eu quero criar com vocês, eu vou criar 4 pacotes. Um deles é o de model, que eu já expliquei, né? Todos os usuários, todas as entidades que você for criar, você bota aqui dentro. Eu vou criar aqui uma de usuário, né? Para seguir nosso padrão desde o começo da disciplina. No lugar do down, eu vou ter um outro padrão de projeto, que é o do repository. Que aqui no caso, vocês vão ver que eu não vou criar nenhum método. Ele vai ser todo provisionado pelo próprio Spring. Vocês vão ver que ele vai ficar todo oco, né? A parte de métodos, porque ele já está todo provisionado para mim. Eu vou criar aqui é um novo, que é o service, né? Eu acabei não criando nos projetos passados service, até para não criar mais uma camada de software para a gente. Só que o que a gente criou lá basicamente era o service com o controle junto. Porque se você lembrar, o controller ele é o cara para receber o quê? A requisição e retornar a resposta, certo? Só que dentro do controller, o que a gente estava fazendo? Ele estava recebendo a requisição, realizando um processamento, poderia ser buscar alguma informação lá no banco, montar uma resposta e etc. E depois retornando. Só que essa parte de fazer alguma chamada no banco, fazer algum tipo de processamento ainda, isso aí deve ser feito pelo seu service e não pelo controller. Só que a gente associou tudo a uma coisa só, até para facilitar a nossa vida e ter só uma classe para fazer as duas coisas e não ficar muito complicado para vocês. Só que aqui, como ele já tem a figura do próprio service, a gente vai criar também. Então vai ficar uma de model, que vai ser que recebe os recursos. Aqui é onde você configura as tabelas. O repository você vai criar uma para cada recurso. Então, se eu quero trabalhar com persistência de usuários, você cria um user repository. Se eu quero trabalhar com persistência de funcionários, cria um funcionário repository. E assim sucessivamente. Você vai criar um service para cada repositório que você for acessar e um controle para cada service que você for acessar. Então, é um par casado para os 4. Cria um user model, um user repository, um user service
e use e controle. Porque futuramente, se você quiser mudar o serviço de como ele faz alguma coisa, você não precisa mudar no controlador. Se você quiser mudar o repositório para ele trabalhar de uma maneira diferente, com outro tipo de banco ou até um outro tipo de repositório, você pode trocar. E o modo também, se você for necessário, você troca. Então fica tudo muito bem separado, né? Em camadas bem distintas e bem específicas. Certo? Alguma dúvida? Não, então vamos para o código, certo? Então, ó, a primeira coisa é criar o meu user, certo? Então vamos lá. Então, criar aqui no aula, new, uma classe. Perceba que não vai ser no pacote aula, vai ser no pacote model. Se atentem a isso, porque se você criar, depende do canto que você crie, num canto distinto, que não seja seguindo essa ideia de hierarquia, né? De aula, e dentro de aula ter outros pacotes, no caso você não vai conseguir, o Spring não vai conseguir enxergar o que é um modelo, o que é um repositório, então você vai ter que ficar indicando isso a nível de código, através de marcações. Se você cria um modelo, repositório, service, o que for, tudo embaixo de aula, né? Criando uma camada a mais, aí então ele já consegue identificar. Cuidado com essas criações de pacotes. Então, o master aqui, o raiz, é o aula. Então, você vai criar tudo, os pacotes abaixo dele. Então, model. Minha classe vai ser user, certo? Deixa eu diminuir aqui. Então, se você lembrar, meu user tem ID, tem um login, tem um password. Aí eu vou criar os get setters. Vou criar os construtores. Perceba que ele só criou um. Vou criar mais um vazio. E um só com dois elementos. Do mesmo jeito que eu criei lá no Hibernate. Tá aí criado. E vou criar um toString, né? Pronto. Então esse é o padrão desde o começo da nossa disciplina. Então agora vocês vão ter que colocar as anotações. O Spring ele funciona do mesmo jeito do Hibernate, certo? Então aqui é um arroba entity. Aí você coloca o nome da tabela que você quer que fique. No caso eu vou criar aqui sendo users, certo? Aqui vai ser a minha chave primária. E eu vou usar de autoincremente. Então tá feita a minha classe de model do meu projeto, certo? Então vou mostrar aqui para vocês criação. Aqui no pgadmin. Então, aula. Se você lembrar o nome do meu banco é projeto. E já tem uma tabela que eu vou deletá-la, certo? Então perceba que eu não tenho nenhum tipo de tabela, né? Tá zerado aqui. Olha o que eu vou fazer agora.
Só para garantir que eu criar as tabelas, matei aqui o processo. Eu vou startar novamente. Vou vir aqui no PG Admin. Olha o que ele fez aqui, ó. Criou minha tabela toda completa do jeito que eu queria. E aí, tranquilo? Eu acho que assim vai ficar mais fácil, né? Para quando forem criar aí o projeto. Porque não vai ter mais que se preocupar com muita coisa em relação ao tá colocando a tabela, tá dizendo o tipo do campo, tá dizendo o que é primário, porque tudo isso é nível de código, ele já faz e resolve a parte de esquemas dele. Beleza? Acho que isso já vai diminuir demais a dor de cabeça de vocês. Então vamos lá. Então, já está criando uma tabela. Então o código está aqui também se vocês quiserem. Aqui é já uma outra anotação que tem, né? Que é para gerar a partir da. Você coloca arroba colunas, pode definir o tipo, pode dizer o nome. Eu não vou me atentar esse detalhe agora. Acho que não vale a pena. Outra classe que a gente vai criar, na verdade não é nem classe, vou até alterar aqui. Interface. Perceba, não é uma classe, é uma interface de repository. Então, deixa eu copiar aqui todo. Vou vir aqui em aula. O pacote é o repository. E o name é user repository. Eu vou trocar para interface. Interface. Certo? Então, ó. Vocês vão aqui importar. O que essa interface estende, né? Ela estende, né? JPA repository, sendo que o primeiro campo aqui está associado com a entidade, com o modelo que você vai estar trabalhando. Então, como aqui é um repositório de usuários, então o primeiro campo aqui é de user. O segundo campo é como você vai estar identificando aquele usuário. Aqui é a parte de como fosse a primária key dele. Então, como é que a gente vai conseguir achar aquele usuário? Como é que ele vai ser identificado, certo? Esse JPA Repository já vem do Spring, né? É um repositório que trabalha a nível de especificação de JPA. Então, o próprio do Hibernate, certo? Então, do jeito que está aqui, pessoal, essa interface, se você lembrar, a interface não coloca o quê? A construção do método, só bota as assinaturas. Do jeito que está feito aqui, ele já está provisionado para receber todos os tipos de métodos do CRUD. Então, por exemplo, se eu quero encontrar um usuário, desse jeito aqui, eu já consigo. Se eu quero persistir um usuário, desse jeito aqui já está pronto. Se eu quero atualizar, se eu quero deletar. Então, todas as atividades mais simples que eu posso estar fazendo no banco de dados, do jeito que está aqui, ele já está pronto. Eu não consigo criar, eu não preciso, na verdade, né, criar nenhum método que faça isso para mim. Eu não preciso dizer em que tabela eu vou fazer aquilo. Eu não preciso dizer que instrução SQL eu vou fazer aquilo.
O Spring ele já é todo provisionado para abstrair isso do desenvolvedor. Então, se eu quero persistir, tem um método já pronto. Se eu quero encontrar algum elemento, tem um método já pronto. Se você lembrar lá do Hibernate, né, que eu mostrei na última aula, toda vida que eu fosse inserir, que eu fosse atualizar, que eu fosse deletar, eu tinha que fazer o quê? Criar, né, a partir da fábrica, o gerenciador. Depois disso, abrir uma transação. Depois disso, realizar a transação que eu quisesse, né, minha operação. E, por fim, finalizá-la. Então, tinha uma série de métodos que eu tinha que chamar para ele poder fazer a operação que eu queria. Quando eu uso do Spring, né, com essa ideia do repositório, eu não faço nada daquilo. Tudo aquilo ali fica implícito, certo? Eu coloquei aqui um cara a mais, que pode ser que vocês precisem, por isso que até eu coloquei ele como opcional. Que é o caso que, por exemplo, eu falei que tudo já está pronto, né? Todos os métodos padrões já estão criados. Mas imagine que tem alguma operação específica que você queira fazer. Por exemplo, né? Imagine que eu quero buscar um usuário a partir do login dele. Não dá para fazer isso aí o quê? Por default. Então, por default não tem, mas, por exemplo, eu quisesse pegar pelo ID, tinha. Mas por default, por login não dá. Mas como é que eu faço isso, amado? É fácil. Então, com a ideia aqui do Spring, né, do JPA, eu consigo, através de algumas construções, que se chamam de Native Queries, eu coloquei o link aqui para vocês buscarem, se vocês precisarem, eu consigo criar métodos, assinaturas aqui, no caso de interface, que a partir da construção dela, eu consigo informar para o Spring o que ela deve fazer. Por exemplo, esse método, o que ele diz para mim, né? Find first by login, e ele recebe um login e retorna o usuário. Isso aqui é a ideia conceitual lá do Java. Um método que recebe um parâmetro e tem uma saída. O parâmetro é um string, a saída é um usuário. O que eu estou dizendo? Find, então encontre o primeiro, first, by login, passando login. Então eu estou informando para o Spring que ele vai procurar entre todos os logins que tiver, entre todos os usuários que tiver, o login que casar com o login que eu estiver passando por parâmetro. E se ele achar, ele vai me retornar um usuário. Senão, ele me retorna um nulo. Então, a partir da construção, find first, eu consigo o quê? Encontrar um elemento. Se eu quisesse, por exemplo, o login password, aí tem uma construção também, é login and password. Então, todas essas construções, vocês podem consultar aqui, ó. Ou na internet, se não acharem. Aqui é a própria documentação de como se fazer esses tipos de consultas, certo? E além do mais, até o próprio SQL você também consegue estar colocando, fazendo uma query com SQL, mas assim já é um padrão de construção dele. Find first, então ele vai encontrar o primeiro. Então o primeiro que ele achar. Também, por exemplo, se fosse o último, e assim sucessivamente. Então tem uma série de padrões de construções. Então só para manter aqui o padrão do meu exemplo, né? Eu sempre tinha um método que fazia busca por login, então vou copiá-lo. Então, aqui é só para manter o padrão. Certo? Então, criei o repositório. Aí aqui está meu service. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz. Quando você tem um service, pessoal, você tem que indicar no Spring através da anotação. Então, lembrando que esse service, basicamente, ele vai fazer o quê? As consultas, vai receber os pedidos do controlador e, através dos pedidos dele, vai fazer as consultas no meu banco, né? Através do meu repositório. Basicamente é isso. Então, tá aqui meu service.
perceba que dentro dele, né, eu tenho um atributo que é o meu repositório. E acima dele é uma anotação chamada auto-wired. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que ele chama de injeção de dependência. Então, em termos de execução, perceba que eu não estou criando, né, não estou instanciando essa interface. Em tempo de execução, ele pega essa interface e autocria uma instância para ela, para que eu consiga estar fazendo as operações. Então, isso aqui vai acontecer tudo em tempo de execução. Então, ó, vamos lá. Então, imagine, por exemplo, perceba que esse método aqui, ele tem essa anotação aqui, você tem que colocar, certo? Senão ele não vai conseguir, senão isso aqui vai dar nulo. Ele não vai enxergar. Então, vamos lá. Então, o primeiro método que a gente vai fazer é o de adicionar o usuário, certo? Então, mantendo um padrão lá que a gente sempre criou, né, chamando aqui de add user. Então, para adicionar um usuário, aqui está errado, é user. Como é parâmetro, funcionou. Então, para adicionar o usuário, o que eu preciso? Eu preciso do próprio objeto, que é o usuário, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou receber como parâmetro esse usuário, e a partir do meu repositório, basta que eu faça que dê um save nele. Então, toda vez que eu tiver meu repositório e der um save, passando o objeto que ele quer, ele já salva no meu banco e já manda um retorno, uma cópia do que ele adicionou no banco. Então, aqui ele faz bem simples. Então, só para manter aqui o padrão, vou aqui adicionar ele. Depois adicionar ele no final, certo? Então, vamos lá. Imagine, por exemplo, que eu quero remover um usuário. Pronto, só isso aqui persiste, certo? Imagine se eu quero agora remover aquele usuário, certo? O que eu preciso para remover o usuário? Eu preciso só do ID dele, certo? Então, uma vez que eu passar o ID, eu vou no meu repositório e vou verificar se aquele ID existe. Então, basicamente isso. Se existir, então eu sei que ele está lá composto no meu banco, eu vou e deleto. Uma vez que eu deletei, eu vou e retorno true para o usuário, para indicar que eu consegui retornar. Se não, false. Então perceba, ó, para persistir foi uma linha, para deletar foi outra linha, para verificar se existe outra linha, então tudo bem simples. Imagine, por exemplo, que eu quero recuperar todos os usuários, certo? Então, para recuperar todos os usuários, tem um método no repositório que se chama que find all. Então, toda vida que eu tiver no repositório, dá um find all, ele me retorna uma lista de usuários. Por exemplo, se eu quero retornar um usuário, né? Aí tem a mesma. Perceba as construções, ó. Find all. Aqui, find by ID. Então, estou dizendo que encontre baseado no meu usuário, no meu ID. Então, eu passo o ID como parâmetro e ele retorna. Aqui ele está retornando um objeto referente a isso. Certo? Alguma dúvida em relação a esses 4 métodos? Está tranquilo? Certo. Imagine agora que eu quero retornar baseado no login. Se você lembrar, eu construí esse método aqui, ó. Find first by login, porque não tinha. Então, todos os outros ele já tinha por padrão, né? A interface. Então, como não tinha esse, eu criei. Então, passei o login, recebeu o login. Se tiver usuário, ele retorna. Por fim, o de atualizar.
encontro o usuário. Se tiver usuário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar as credenciais dele, né? E salvar. Então ele faz uma espécie aqui de merge das informações. Perceba que ele usa o mesmo método save. Então terminou, retorna. Então é bem tranquilo, não tem muita dificuldade. Acharam mais fácil que o servlet? Com aquela ideia lá? Vamos lá. Então vou fazer aqui uma cópia dele. Vou criar aqui. Vamos lá. Então aqui é o service. E aqui é o user service. Deixa eu só salvar esse pacote aqui. Deixa eu só dando uma incrementada aqui. Certo, então, só para manter o padrão, que acabei vendo aqui que está diferente. Se você lembrar, eu passava que o login e o passo hoje, né? Que eu já estou passando o usuário. Então, só para manter o padrão, eu vou construir aqui para vocês não ficarem com dúvidas. Estou passando login, passo hoje como parâmetro. Deixa eu ver o outro. Espera. Beleza? Perceba que o que é engraçado disso aqui tudo, que quanto mais nós avançamos na disciplina, né? Quanto mais nós avançamos, menor fica o código. Agora aqui só está com 54 linhas. Se eu não me engano, com o Hibernate deu 75 e com o JDBC deu 100 e pouco. Então, cada vez mais diminuindo a quantidade de códigos que a gente trabalha. Então, feito isso, agora a gente vai criar o controller. Então, só recapitulando, né? Um user que é o recurso, bota as anotações. O repositório é uma interface, extende JPA repository. Aqui é um método que eu criar mais, porque eu ia precisar dele. Mas perceba que os demais eu não precisei criar. O meu service, ele interage, ele recebe as informações do controller, interage com o banco. E agora vai ter o controlador, certo? Então, para o controlador, ele tem algumas anotações também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A primeira anotação do controlador é a do REST Controller. Então, você tem que indicar que ele é um controlador e, além disso, que ele é do tipo REST. Aqui é onde é o engraçado da história. Lembra que lá no projeto do Servlet, eu tinha que configurar o CORS, né? Lá naquele web XML, eu tinha que botar o filter,
configurar o código, porque senão o cliente lá do Axis não conseguir achar. Para eu configurar no Spring, pessoal, basta essa anotação aqui, ó, @crossorigin. Botou essa anotação, está habilitado para receber as requisições de qualquer origem. E a outra informação que você coloca na anotação é do Request Mapping. Vou mostrar essa porque eu vou manter a padronização dos métodos, certo? Então, o que eu boto nesse Request Mapping? Basicamente, aqui é o meu web servlet que eu tinha. A sua URL, né? Como é que você faz para chegar nesse controlador? Qual o caminho que você vai utilizar? Então, é aqui que você indica isso. Então, vai ser o caminho /API /users. Então, deixa eu fazendo aqui passo a passo. Certo? O que mais você vai precisar? Você tem que fazer a injeção de dependência do usuário, do service, na verdade. Então, do mesmo jeito que você fez lá na ideia do repositório, você vai fazer com o service. E aqui a gente tem o nosso primeiro método. Certo? Então, como é que ele funciona? Ó, uma das informações do mapping, aqui perceba que aqui está o path, né? Outras informações que você pode estar colocando é o método. Então, no request mapping, você pode dizer que método do HTTP que você vai estar utilizando. Então, eu estou indicando que esse método aqui, perceba que é o nome que você quiser. Diferente, por exemplo, lá do servlet, que tinha o que? O get, o post, o delete, o post. No Spring, você consegue fazer o método no nome que você quiser. Detalhe. Acima dele, você coloca o método HTTP. Então, ó, se eu quero construir uma API, né, que se cair em API /users, caia no método getUsers, uma vez que o método requisitado, né, através do cliente é um get, basta eu colocar essa anotação. Eu não preciso colocar o path aqui, até porque se seguir o padrão de REST, uma vez cair em user, ele tem que fazer o quê? Retornar a todos os usuários do sistema, como eu ensinei para vocês. Então, olha o corpo desse método, pessoal. Ele só tem uma linha. O que ele faz? Retorne, né, uma resposta e ela é uma lista de usuários, sendo que essa lista de usuários basicamente é o quê? É eu pegar o meu service, dar um get user nele. Porque se eu der um get user, ele vai lá no meu banco, busca todos os usuários e retorna. E o detalhe, o segundo parâmetro desse response entity, né, ele vem aqui do Spring, o que ele é? Ó? Meu status code. Então aqui eu consigo dizer, por exemplo, que ele tem que retornar o 200. O status code ok é o 200. Então ele retorna duas coisas, né? Os usuários em si e a resposta HTTP de 200. E aqui também eu posso colocar outras respostas. Not found, not content e assim sucessivamente. Como eu já expliquei para vocês em umas aulas. Perceba, o get all, pessoal, uma linha. Com a linha eu resolvi tudo. Certo? Então deixa eu testar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Que é barra, né? API /users. Claramente não tem nada, até porque, enfim, não tem nada no meu banco. Aí deixa eu inserir um aqui na mão.
Almada. 1, 2, 3. Já tá automático. Por que não tá? Vamos lá. Aí de 1, login Almada, passou de 1, 2, 3. Certo? Vamos lá. Imagine agora que eu quero retornar apenas um único elemento. Então, ó, se você lembrar, né? Deixa eu só resolver aqui. Se você lembrar, eu não lá na vez passada no Servlet, né? O que eu precisava fazer para eu poder, né, pegar um elemento único pelo ID? Eu tinha que ir lá no get, criar tudo de maneira bem porca, né? Era tendo que verificar o path, que até eu disse para vocês que isso aqui está muito obscuro, porque ficou tudo num método só. Tanto de ID, como de login, como pegar todos. Então ficou bem extenso o get. Então, até porque ali é meio que quase como um gambiarra, né? Para manter o padrão do REST. No Spring, como ele já está todo padrão, eu consigo fazer um método exclusivo só para pegar um único usuário. Então, como esse aqui era o get all, então é a lista de users. Como esse aqui é para pegar só um único usuário, então ele retorna só um user. Então, ó, além do método seu get, eu estou dizendo que o que vier depois dele, que vai ser um ID, que é o value, perceba que eu estou indicando isso por meio desse path variable. E o que vier em ID eu vou guardar nesse integer, vou passar como parâmetro. Então, assim, eu estou pegando um valor que vai ser passado pelo caminho do que eu tiver colocando na minha URL. Então, eu vou pegar o path que for o ID. E esse ID eu vou e guardo no meu... Eu passo para o meu user, que vai ser retornado. E perceba que quando retornar, ele retorna aqui um OK. Vamos testar. Então, se for um, então perceba que ele tirou os colchetes. Né? O 2, claramente, não tem nada. Vou dar um erro. Então, vamos lá. Vou pular esse aqui, não interessa agora. Agora, imagine que eu estou inserindo. Tá? Então, vou colocar esse aqui, depois eu vou fazer os testes usando o próprio view. Então, ó, vou escolher esse aqui que eu fiz diferente, né? Ó, vou chamar o service, mandar dd user, passando no login, passando o password, certo? E a minha resposta vai ser o OK. Perceba que aqui também é uma linha, certo? O que diferencia um do outro? O método. Então vai ser também o request mapping, só que o método HTTP não vai ser mais um get, vai ser um post, certo? Então assim já muda tudo, mas perceba que o caminho é o mesmo. Então, ó, e outro detalhe, né? No Spring, ele tem aqui essa ideia do request buddy, que é sempre quando você quiser passar um objeto completo para ele, certo?
Então, não preciso, no caso, passar um a um os elementos, o login, o password, o que for daquele elemento. Eu posso passar todo o elemento e ele já faz toda a serialização para o objeto. Claramente você tem que fazer isso do lado do cliente. Então vamos testar aqui. Perceba que é o mesmo código que a gente está utilizando na aula. O que eu troquei? Troquei aqui a API, que lá estava o web service, a API o user, né? Eu tirei. E aqui não tem nenhuma modificação. Certo? Então, vamos testar. Então aqui eu vou deixar Anderson. Passou de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noivo. 500. Certo, é por causa daquela que eu criei na mão, aí acabou dando problema. Deixa eu deletar ela aqui. Certo, fazer aqui os testes. São usuário. Agora eu vou persistir. Então, uma vez que eu persistir, agora ele conseguiu de fato fazer a inserção, certo? Como ele já estava lá com mais de um, a sequência continuou. Então ele foi criou 2 com Anderson, né? Passou de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então se fosse adicionar aqui a Almada, 1, 2, 3, post, então é de 3. Estou buscando os usuários. Então agora tem um usuário 2 e usuário 3. Vamos ver aqui no banco. Vou conferir se ele está com esses usuários mesmo. Tá aqui os 2 usuários. Certo? Beleza? Era. Fazer aquele split lá era meio chato. Só que agora agora já tem um padrão todo aí no Spring, agora fica mais fácil, né, David? Pronto, então a gente já fez aí o post. Agora eu vou colocar aqui os demais, também para gente não perder tempo. Então tá aqui. Percebam, o que é que muda de um para o outro? Ó, get, post. Aí é para atualizar o put e é para deletar o delete. Então bem tranquilo. E aqui uma coisa legal, eu quero que vocês se atentem, ó. Consegui remover, se eu lembrar, ele mandava o que? Um true. Então, verdade. Só que eu estou mandando nada, né? Claramente, até porque não precisa. E estou mudando a minha resposta HTTP. Então, estou mudando no context, né? Então, se eu não me engano, é o 203. Só confirmar. (204). Então, estou mandando para o cliente 204. Então, não é mais aquela resposta padrão, né? Então, assim, você pode tratar do lado do cliente. Se, por exemplo, eu não achar, eu não vou mandar 200 no padrão do cliente, eu vou mandar o quê? Um erro de cliente. Então, mandar not found.
Então, assim, você também pode brincar com as respostas, né? Construir uma API de fato coerente, né? Para quem for consultar. Então, o service basicamente a mesma coisa, vai dar de update. Aí fica faltando aqui só o de buscar por login, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui é onde eu fiz a modificaçãozinha. Ó, se você perceber, para manter o padrão REST, né? Eu pego pelo path. É justamente ali o caminho da URL. Só que para eu pegar uma, uma busca que eu é uma diferenciada, que aqui no caso é pelo login, eu tenho que criar um outro caminho. No caso aqui, ele vai ser API users barra search. E dessa forma aqui, com o request params, eu consigo pegar as queries. Então, se você lembrar do modelo de query, né? Em que eu vou passando os parâmetros, vou separando por comercial, que eu mostrei lá na aula de GET, na primeira, acho que a primeira aula de HTML que eu mostrei para vocês, quando eu estava trabalhando com aquela parte de login, né? Eu mostrei que no caminho aparecia os parâmetros. Então, com request params, você consegue pegar as queries, certo? E o path é o caminho que fica na URL. E aqui quando é separado por e comerciais. Então, esse carinha aqui também resolve. Então, vamos fazer o teste aqui completo. Então, deixa eu atualizar aqui, né? First fat users. Eu tenho 2. Vou adicionar mais uma pessoa aqui. Fiz o post. Então, verifiquei. Tá aqui os 4, os 3. Se eu for buscar por login, né? Tem um Anderson. Vou fazer aqui a chamada. Deixa eu ver. Já dá uma olhada aí, é um errozinho. Para atualizar. Imagine que eu quero atualizar o 3. Atualizei. Então deixa eu mostrar aqui, ó. Tá aqui o 3 atualizado. Vou deletar o 3. Mandar buscar. Deletou. E vou buscar pelo ID. Então, deixa eu buscar o 4. Então tá aqui ele. Então os métodos básicos de CRUD estão funcionando. Então deixa eu só dar uma olhada nesse do login. Ver se eu estou errando alguma coisa. Deixa eu ver se é aqui. Por algum motivo eu acabei não ajeitando isso aqui. É search login. Então API users barra search aí interrogação login. Então, vamos ver se funciona. Então, a gente tem aqui o Anderson, então Alex. Vou buscar o Alex. Agora funcionou, né? Acho que eu não tinha salvado quando eu fiz. Então é isso. Apesar de mandar mudar aqui o caminho. Então eu vou atualizar o código também, botar nos slides, até para você não ficar usando o errado. Certo? Lembrar de fazer isso. Ficou alguma dúvida no Spring, nessa parte de criação de API,
na parte de gerenciar o parte do banco. Vocês acharam mais simples, acharam mais difícil? Vocês querem me bater, algo do gênero? Só o Miguel que deve estar revoltado aí. Tá por aí, Miguel? Acho que o Miguel saiu. Sim. É bem tranquilo mexer com Spring. Eu acho que vai facilitar bastante a vida de vocês. Não só na disciplina, até porque a disciplina é a consequência, né? No caso, a nota. Mas na vida profissional de vocês, se vocês forem para essa área de web, forem trabalhar com a parte do back-end, né? Vocês viram que é bem simples, também fazer o CRUD, não tem muito o que fazer. Claramente tem que saber as partes das construções, de como fazer isso. Mas vocês viram que é bem mais simples trabalhar com o REST, né? Em algo que é feito para aquilo. Porque se você lembrar, o Servlet ele não dá para fazer muitas coisas, né? Inclusive até tive que fazer algumas gambiarras para poder pegar o path lá pelo parâmetro, para pegar as queries, como até o Dave falou aí que era bem complicado. As imagens eu tive que abstrair, botar em outro canto, até porque não dava para fazer no PUT, para manter o padrão, eu tive que botar ele em uma classe separada. Para você fazer o upload de imagens, né? Agora dá para fazer tranquilo com post com put. Então dá para fazer bem simples nesse controlador que a gente fez. Só que para manter o padrão da aula, as aulas passadas que eu tinha mostrado, né? Eu vou manter do mesmo jeito a construção, né? Fazendo um controlador só para poder receber todo tipo de imagem para ele fazer a construção. Então é uma das coisas que eu vou mostrar agora. Então, como não tem mais dúvida, né? Da parte do Spring, então eu vou mostrar para vocês como fazer o upload de imagens, que também só manter o padrão, né? Todo do que a gente vai se propor a fazer com as imagens. Certo? Beleza? Vamos lá? Certo, eu vou disponibilizar, amigão. Do mesmo jeito que eu fiz com os outros, o cliente e o server. Então vamos lá. Então até aqui foi o que a gente viu na aula até agora. Todo controlador, né? Então aqui é para a parte das imagens. Então quem for precisar, esses slides aqui a mais. Então para fazer o upload de imagens, eu vou mostrar uma parte que é a das customizações das propriedades. Então lembra que eu falei que tem as propriedades padrões e tem as que você mesmo pode criar. Então só adiantando antes que eu me esqueça, para falar sobre a porta do Tomcat. Então, para rodar o Tomcat em outra porta, eu vou até criar aqui uma outra marcaçãozinha. É o server.port. E aqui você bota a porta que você quiser. No caso, se você quer que ele rode na 8081, perceba que até já faz o login aqui. Deixa eu ver se vai fazer. Então, ó. Então, 8080 não tem mais. Mas se for no 8081, então já funciona. Então é só botar essa instrução, serve.port. Então se vocês precisarem algum dia, vocês colocam ela. Então para criar as suas propriedades customizadas, né, para adaptar-se custom, vai dizer que é a sua, né? Basicamente é dizer um nome, campo, igual ao valor que você quer. Então, por exemplo, deixa eu puxar aqui para não botar errado lá. Então imagine que eu quero criar uma pasta, se lembrando que é aquela mesma pasta que eu tinha, quando eu mostrei para vocês,
e vai colocar lá no public uploads. Então basta eu criar um campo, folder, o nome que você quiser, igual o valor que você quiser. Então, feito isso aqui, você está criando a sua propriedade exclusiva no Spring. Tá, uma das coisas. Você vai ter que criar um arquivo para poder gerenciar, né? Essa parte de upload de arquivo, né? Fake. Até porque está só direcionando de um canto para o outro. Então a gente vai trabalhar mesmo com upload de imagem quando a gente tiver as hospedagens. Então deixa eu copiar aqui e colar. File útil. Então eu vou criar um pacote aqui útil, do mesmo jeito lá do outro exemplo. Perceba que eu fiz algumas modificações nele, mas basicamente não preciso mais carregar o caminho, né? Eu vou passar o caminho para cá e ele já vai fazer tudo para mim. Bem parecido com aquela que a gente já tinha. Então eu vou criar aqui um controlador. Vou chamar de upload. Certo. O que eu tenho aqui? Então, o meu request mapping, meu path vai ser para barra upload, para manter o padrão. E esse arroba value é a forma que eu faço para pegar uma propriedade específica. Então, se você lembrar, a propriedade era folder. Então, você vai fazer o seguinte: cifrão, chaves, o campo. E esse campo ele vai ser mapeado exatamente para essa variável aqui. Ele faz uma cópia do que tem lá para essa variável. Aí eu posso utilizar ela onde eu quiser. Então, o que ele é aqui? Ó? Eu estou fazendo um post, só para manter aquele padrão, né? Que eu fiz do servlet. Ele recebe o recurso, recebe o ID e recebe o arquivo. Perceba que esses nomes aqui são importantes, porque esses nomes, do jeito que eles estão aqui, eles têm que casar com o lado do cliente, ou você vai especificar eles na mão. Aí, se você não quiser especificar, você pode colocar eles do mesmo nome que você botou no cliente. Então, pega o arquivo, que é o multipart, do mesmo jeito lá. Pega a pasta que vai ser passada. Pega o recurso, por exemplo, se for user, se for apartamento, se for carro. O ID para dizer que ID é daquele que você persistiu, para ele poder jogar em live. Então, só para manter o padrão, certo? Vamos testar. Vou escolher aqui a imagem. Deixa eu ver aqui. Então vamos ver lá se ele criou. Então você deixa eu usar uma imagem diferente. Pronto, tá aqui o site.
Beleza? Então tá criado aí nosso sistema, nossa API, que ela tanto é o REST, como ela tem a capacidade de receber imagens do meu cliente. Beleza? Vocês percebam que a gente fez um web service REST, persistindo no banco de dados, ainda mostrou a parte de imagens, tudo isso em muito menos tempo do que todas as aulas que a gente mostrou no passado. Você vê o quanto simples é a construção com esses frameworks. Certo? Alguma dúvida no projeto? Alguma dúvida na atividade? Alguma dúvida na aula de hoje? Vamos ver se está ok mesmo. Estou só lembrando que a atividade 5 é utilizando o Spring. Eu acredito que a dificuldade vai ser mínima, já que vocês passaram para a atividade 4, estão passando pelo projeto. Vocês já estão bem caliçados. Já estão com os coro grosso de web. Beleza? Então, no mais, até a próxima. Estou lembrando que a próxima vai ser hospedagem. Até mais. Boa tarde para vocês. Se aparecendo dúvidas, vocês falam.